noite, pessoal. Vamos à correção da primeira atividade do terceiro bimestre, sobre geometria plana, ângulos entre retas, tá? Então, nessa primeira questão, ele pede para você desenhar duas retas paralelas e uma transversal entre elas, depois indicar por meio de letras a medida dos 8 ângulos formados. Em seguida, identificar na figura 4 pares de ângulos opostos. Na letra A, pelo vértice. Na letra B, adjacentes suplementares, congruentes não opostos pelo vértice. Na letra D, suplementares não adjacentes. Então, primeiro vamos construir essas duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, desenhei aqui ó, a reta R e a reta S, cortado por essa transversal aqui. Agora, vamos identificar os 8 ângulos, ó. O ângulo A, B, C, D, não importa a ordem das letras, viu? Se vocês tiverem colocado diferente, não tem problema. F, G, H, E, né? Aqui tanto faz a ordem, o importante é vocês denominarem letras para cada um desses ângulos, tá? Colocar o chapéuzinho em cima da letra, que é o que identifica o ângulo. Agora vamos relembrar aqui o que são ângulos opostos pelo vértice. O vértice é onde as retas se cruzam. Então, quais são os ângulos opostos pelo vértice? São os que ficam dos lados contrários, né, desse vértice. No caso, o ângulo A, ele é oposto pelo vértice ao ângulo D. O ângulo C é oposto pelo vértice ao ângulo B. Isso significa dizer que eles possuem o mesmo valor. Todos os ângulos opostos pelo vértice, eles possuem o mesmo valor. Ó, o G com H, então as respostas, ó, A e D, B e C, G e H, e E e F, tá? Tá aqui, ó, todos os resultados. Na letra B, ele pede os ângulos adjacentes e suplementares. O que é isso? Ângulos suplementares são ângulos que formam 90 graus, 180 graus. Eles são suplementares quando, juntando os dois, você forma meia bolinha, meia circunferência. Por exemplo, sempre que você tiver aqui, ó, você tem um ângulo aqui e outro aqui. Observe que os dois juntos, ó, formaram a metade de uma circunferência. Observe que o ângulo A e o ângulo C, ó, se eu juntar os dois, eles fecham na reta. Então, esses ângulos são chamados suplementares, porque formam 180, que é a metade do 360, que é a circunferência completa. E eles são adjacentes porque são ligados um ao outro. Então, no caso, quais são os ângulos suplementares adjacentes? O A com C, que formam 180, B e D, que formam também 180, G e F, e E e H. Pronto, tá aí a nossa resposta. A e B, C e D, G e F e H. Na letra C, congruentes e não opostos. Congruentes é que possuem o mesmo valor, só que eles não são opostos pelo vértice, tá? Ou seja, nós sabemos que o A e o D são opostos pelo vértice, eles possuem o mesmo valor. O B e o C são opostos pelo vértice e possuem o mesmo valor. Então, quais são os que têm o mesmo valor, mas não são opostos pelo vértice? É os que estão na mesma posição, só que na outra reta. Observe que o A e o G estão na mesma posição, então eles possuem o mesmo valor. O C e o F também, o B e o E, o D e o H. Então, eles são chamados de congruentes, porque eles possuem o mesmo valor, mas não são ligados pelo vértice, né? Então, tá aqui, ó, os congruentes e não opostos pelo vértice é o A e G, B e E, C e F, e D e H. A última letra, eles são suplementares e não adjacentes. Ou seja, eles formam 180 graus, só que não estão ligados. Então, vamos voltar aqui na figura. Quando eles estão ligados, eles são chamados suplementares e adjacentes, porque estão ligados. Mas quais são os que formam 180 e não estão ligados?
o que está na mesma posição do C com o A. Ó, no caso, eu vou pegar o A com o que está na mesma posição que o C, o F. Então, vai ser A com F. Se eu trouxer o F para o lugar do C, vai dar a mesma resposta, 180, só que eles não estão ligados, né? Mas nós já vimos que o F e o C possuem o mesmo valor. Então, vai ser o A com F, vai ser o B com G, ou G com B, né? Tanto faz. O D com E, tá? Todos esses que a gente viu que possuem o mesmo valor, só que na reta contrária, tá? Então, os suplementares não adjacentes, A com E, C e H, B e G, D e F. Vocês podem estar pegando outros valores, aqui é porque ele só pede 4, então a gente pegou 4 aqui, tá? Na segunda questão, ele já pede para você determinar o valor de x. Observe que aqui eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Mediante aquilo que a gente viu na questão anterior, o 40 graus, ele está na mesma posição que o x. Eles não estão adjacentes, não estão colados. Mas se eu levar o x para o lugar do 40, ele vai possuir o mesmo valor. Então, o que eu identifico aqui? Que x é igual a 40 graus, tá? Tá bem simples. Eles estão na mesma posição. Agora, vamos lá analisar aqui, ó. 150 e o x. Observe que o x, ele possui o mesmo valor que esse, ó. Que eles são opostos pelo vértice, né? X. Eles são opostos pelo vértice, então tem o mesmo valor. Se eu levar esse ângulozinho bem aqui pra cima, ele vai possuir o mesmo valor. O que acontece, ó? Ou se eu trouxer esse aqui pra baixo. Quando eu juntar os dois aqui, ó. Quando eu juntar os dois aqui, vai formar o ângulo de 180. Então, 150 mais quanto que dá 180? Vai ser 150. Aqui já é a letra C, né? 150 mais x, que é igual a 180. Então, x vai ser 180 menos 150, que vai dar 30 graus. Portanto, na letra C, o valor de x é 30 graus. Na letra B, a gente vai analisar aqui o x em relação a outra reta. Ó. Eu posso mover ele de lugar só na minha mente. Ó. Se eu trouxer ele pra cá, ele não vem bem pra aqui, ó. Né? Se eu trouxer ele pra cá, ele vem pra cá. Aí o que ele transforma? Num ângulo oposto pelo vértice. Então, ele possui o mesmo valor que o 60. Então, x, na letra B, igual a 60. É só questão de analisar. Olhando pra cá, ó, se eu trouxer ele pra aqui, ele vai ficar aqui. Então, vai dar 180 graus. Ele vai ser um ângulo suplementar. Então, olha o cálculo que eu vou fazer. Vou pegar 17x menos 9, que é o ângulo do primeiro, mais 8x mais 9, que é o ângulo do segundo. Juntando os dois, tem que dar 180 graus. Eu vou somar esse que tem x com esse que tem x, que vai dar 25x. E o mais 9 menos 9 vai dar 0. Então, fica 25x igual a 180. No final, eu divido 180 por 25, que vai dar 7,2 graus. A próxima questão. No caderno, determine as medidas de x e y em graus, em cada caso, considerando que P é paralelo a Q e R é paralelo a S. P é paralelo a Q e R é paralelo a S, tá? Então, vamos lá para essa questão. Na letra A, eu tenho o seguinte, ó. Para me analisar, tá mais fácil analisar o x ou o y. O y tá mais fácil, né? Eu tenho aqui que o x... que o y, ele está oposto pelo vértice do 40. Significa dizer que y é igual a 40. Eu já acho o y. Pronto. Mas e o x? Né? O x tá difícil aqui porque o 85 ele não tem uma reta cortando para me analisar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar essa reta aqui. Porque eu só consigo analisar quando a reta ela
para na outra reta que tá cortando transversal, né? Agora sim eu posso analisar. Eu sei que esse ângulo mais esse dá 85. Se eu trouxer esse bem aqui para baixo, o que vai acontecer? Ele vai ficar na mesma posição que o 40. Ó, observem que eles são ângulos que estão na mesma reta e na mesma posição. Logo, esse ângulo aqui de baixo, ele mede 40. Como daqui para cá é 85, então já sei que aqui para cima vai ficar 45. Então, esse ângulozinho aqui em cima, ele é 45 graus, tá? Porque somando os dois vai dar 85. Esse ângulo aqui não tá na mesma posição do X, observe que se eu levar ele, fica um em cima do outro. Então, o X vale também 45. X igual 45 graus. Pronto. Tá respondido. Na letra B, vamos analisar aqui, ó. Vocês observam sempre quais são as retas que estão paralelas, né? SS, essas duas estão transversais. Então, o que acontece? Esse aqui, o 55, ele vai estar na mesma posição que esse de cima. Eu já sei que aqui em cima vai ser 55 graus. Juntando com o X, vai ter que dar 180. Então, eu já posso fazer a conta, ó. 55 mais X tem que dar igual a 180. X vai ser igual a 180 menos 55. X vai ser igual a 125 graus. Pronto, já encontrei o X. E o Y? O Y, se você levar ele para cá, ele vai ficar bem aqui em cima, né? Ó, você analisa, ele vai ter o mesmo valor que o ângulo daqui de cima. E ele não é oposto pelo verso do X, significa dizer que o Y também é 125, porque o Y é igual a X. Então, o Y é igual a 125 graus. Prontinho. Viu, pessoal? Então, vocês analisam que essas questões, elas são só mesmo de você analisar os ângulos, se são opostos ou se são suplementares, para dar 180 graus. E você calcula o valor deles rapidamente. As outras questões eu vou deixar para vocês responderem.